Bom dia, galera! Hoje a gente vai falar sobre o barramento PCI. PCI, em inglês, significa Peripheral Component Interconnect, ou interconexão de componentes periféricos, em português. Ele foi criado em 1992 pela Intel para substituir o barramento ISA. Ambos os barramentos cumpriam basicamente as mesmas funções, só que não com a mesma velocidade. O barramento ISA era muito utilizado na época e teve seu impulso por causa de uma tecnologia chamada de PNP, Plug and Play. A PNP facilitava muito o uso de periféricos diretamente na placa-mãe. Com isso, não era necessário instalar jumpers. Jumpers eram conectores físicos que informam a placa-mãe quais dispositivos e periféricos estão sendo utilizados. Como a PNP colocava diretamente na placa-mãe, não eram necessários, o que era muito bom, uma vez que os jumpers corriam altos riscos de queimar a placa-mãe. Portanto, o objetivo do ISA era facilitar o uso de periféricos na placa-mãe, diminuindo o risco dela queimar. Apesar de funcionar muito bem, o barramento ISA acabou ficando obsoleto, pois ele era muito lento, uma vez que só permitia uma frequência de clock de 8 MHz e uma transferência de no máximo 16 bits. Com isso, surgiu a necessidade do barramento PCI, que, na sua primeira versão, já possuía uma frequência de 33 MHz e uma largura de banda de 32 a 64 bits, o que gera uma taxa de transferência de 266 MB por segundo, que era 33 vezes maior do que a do barramento ISA. O PCI implementa um barramento de estado e dados multiplexado de 32 bits. Ele arquitetou um meio de suportar um barramento de dados de 64 bits por meio de um slot de conector mais longo, mas a maioria dos computadores pessoais atuais suportam apenas transferências de dados de 32 bits através do conector de taxa máxima de transferência de dados de 132 MB por segundo. E um slot de 64 bits suporta 264 MB por segundo. Isso mesmo, 264 MB por segundo. O barramento de endereço e dados multiplexado permite uma contagem de pinos reduzida no contentor PCI, que permite menor custo e menor tamanho de pacote para componentes PCI. As placas de expansão PCI típicas de 32 bits usam apenas cerca de 50 pinos de sinais no conector PCI, dos quais 32 são barramentos de endereço e dados multiplexados. Os ciclos do barramento PCI são iniciados ao direcionar um endereço para os sinais AD durante a primeira borda do clock, chamado fase de endereço. A fase do endereço é sinalizada pela ativação do sinal frame. A próxima borda do clock inicia a primeira de uma ou mais fases de dados nas quais os dados são transferidos por sinais AD. Na terminologia PCI, os dados são transferidos entre um iniciador, que é o mestre do barramento, e um alvo, que é o escravo do barramento. O iniciador aciona os sinais C, E durante a fase de endereço para sinalizar o tipo de transferência: leitura de memória, gravação de memória, leitura ou gravação de entrada e saída. Durante as fases de dados, os sinais C, E servem como byte desativado para indicar quais bytes de dados são válidos. Tanto o indicador quanto o destino podem inserir estados de espera na transferência de dados, desativando os sinais de IRDY e TRDY. Transferências de dados válidos ocorrem em cada borda do clock, em que tanto IRDY quanto TRDY são declarados. Uma transferência de barramento PCI consiste em uma fase de endereço em qualquer número de fases de dados. As operações de entrada e saída
que o acesso registra nos destinos de PCI geralmente tem apenas uma única fase de dados. As transferências de memória que movem blocos de dados consistem em várias fases de dados que leem ou gravam vários locais de memória consecutivos. Tanto o indicador como o alvo podem terminar uma sequência de transferência de barramento a qualquer momento. O iniciador sinaliza a conclusão da transferência de barramento, desativando o sinal frame durante a última fase de dados. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre os pinos. A primeira versão do PCI Express contava com 124 pinos. Tinha um desempenho de 32 bits por 33 MHz, mais ou menos, que daria total uns 132 megabits. E a versão 2.0 conta com 188 pinos e um desempenho de 264 megabits. Algumas funções desses pinos, né, se você for acompanhar a sequência deles, o primeiro ele faz um teste lógico de reset, né? E aí vai vindo o segundo, uma entrada 12 volts, e aí tem mais testes de data input, e aí vem uma interrupções, e alguns reservados, e alguns para abrir, né, o ground, e outros de acesso aos dados, né, que estão sendo computados. Tem um muito importante, o de clock, que é o que conta o tempo. E esses de interrupções também são muito importantes, pois eles que fazem a interrupção no programa diretamente, né, no processador diretamente, que ele faz uma interrupção na execução normal do programa e executa aquela determinada ação, né? Tudo isso por meio de hardware, né? Por meio desse pino. E isso quem gerencia a própria máquina, né? E depois você vai tendo um de reset principal e um de teste do relógio, né? Para saber se as informações estão sendo passadas corretamente. E aí eles vão se repetindo meio que nessa ordem. Então, quando o pino de reset é ativado, ele é uma das maiores interrupções que tem. O que ele faz? Ele inicializa, né, o hardware de uma forma que ele perde todos os seus registros, né, de configuração ali gerados naquela execução. E a máquina de estados e os sinais do dispositivo PCI são todos resetados, né, para o seu estágio inicial. O pino AD, ele pega o endereço e os dados e multiplexa, né, nesses pinos. Ele transfere o endereço físico de 32 bits durante a fase de endereços e transfere esses 32 bits de informações e dados durante a fase de dados. Então ele pega o multiplex e transfere na fase de dados. Essa fase de dados é uma fase que ocorre durante um relógio após uma transição de alta para baixa no sinal, né, no frame. É uma fase de dados que ocorre quando ambos ISDI e TRDI são declarados baixos durante a transação de gravação. Existem vários outros pinos, né, alguns de arbitragem, alguns pinos de controle de interface, né? E alguns como lock, como pair, como TRDI. São todos pinos de controle de interface, né? Tem inclusive pinos de relatório de erro, né? Que é o PRR, o SIR.
E tem os pinos interruptores, tem o Insta, INTB, INTC, que são interruptores que, como eu já tinha explicado, eles fazem a interrupção, né, do programa e rodam uma outra configuração dentro do programa, né? E o mais importante deles é o reset, né? Porque muitas vezes quando não está dando certo ali, você aperta o botão reset e faz a interrupção completa no sistema, né? Então é basicamente isso. Tem muitos outros pinos, mas se eu for explicar cada um e todas as funcionalidades deles vai ficar bem longo, né, o vídeo. Então, só para dar uma ideia meio geral assim, né, da funcionalidade desses pinos.